ilustrando meu livro sobre projeção astral. Aqui eu começo a fazer o preenchimento do preto ali dentro da ilustração e vou conversando sobre vários assuntos, inclusive sobre narrativa, sobre questões geopolíticas, sobre questões de crítica social. Então, é uma conversa bem interessante, bem filosófica. Ao mesmo tempo, eu compartilho meu processo artístico. Então, vamos lá, vamos desenhar e conversar. Simbora. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Agora eu vou passar essa tinta. Ela não é PVA, tá? Essa tinta é uma tinta guache, que ela é uma tinta guache da Pentel que o vidro quebrou e eu coloquei aqui, tá? Depois eu mostro os vidrinhos da Pentel direitinho, mas por enquanto vamos focar na produção, tá? Esse aqui é uma espátula que eu uso para pegar aqui, ó. Vou pegar uma potoquinha aqui de tinta guache e vou colocar aqui nesse potinho, tá? Esse aqui é um guache já usado. Eita, tem uma formiguinha perdida aí. Foge, minha filha, vá. Se é uma formiga ou se é uma aranha. Vá, lhe dá chance de viver. Aí o que acontece? Eu vou pegar e vou criar uma mistura, porque essa tinta guache, o ideal é usar ela bem grossa. E apesar dela poder ser misturada. Deixa eu acender aqui a luz, espera aí. Agora tá melhor. Essa tinta guache ela pode ser misturada é, até ficar numa forma mais aguada, mais pastosa, tá vendo? Agora, ela não pode, mais menos pastosa e mais aguada, né? Ficar tipo um creme. Agora você tem que ter cuidado, tipo um creme de leite, né? Um leite condensado, um negócio assim. Tem que ter cuidado para ela não ficar muito mole, senão ela fica transparente, tá? Então você tem que colocar pouca água e misturar até conseguir uma consistência bem pastosa, bem grossa, certo? Ela também não pode ser muito grossa, senão ela não vai correr pelo papel, né? Tem que ser um pouquinho diluída. E aí nós vamos com esse pincel, ó, ela tá com bom poder de cobertura aqui, tá? Esse pincel, ele é um pincel que ele tem uma boa ponta, mas o pincel ele não vai fazer ponta se a tinta estiver muito grossa. Então essa tinta está muito grossa. Então por isso ele não vai fazer uma ponta muito bem definida não. Mas vai ser o bastante para poder cobrir. Ó, tá vendo? Eu terminar de cobrir aqui. Eu tenho que ter cuidado porque eu quero cobrir e eu quero acrescentar o mínimo possível depois de detalhe preto, entendeu? Eu vou tentar pegar esse branco aqui e fazer esses ajustes da forma mais precisa possível. Vamos lá. Eita, já tá muito grosso. Outra coisa é que essa tinta ela seca muito rápido, tá? Então logo essa mistura que você fez, que ela tava meio que pastosa, logo ela vai ficando mais densa. Quer dizer, se ela estava cremosa, ela vai ficar pastosa. Existem três estágios do guache, né? Que eu falo isso até para os meus alunos. Tem três estágios principais do guache. Ele tem vários níveis de diluição, mas você pode separar em três níveis principais, que é a tinta pastosa, que ela do jeito que sai do tubo, né? Do jeito que sai do frasco ou do tubo, ela sai pastosa, bem grossa. Quando você bota um pouco de água, ela fica cremosa,
aqui a consistência ideal para usar, tá? Ela fica cremosa. E finalmente, se você colocar mais água, ela vai ficar aquosa. Quando ela fica aquosa, ela vai ficar transparente como uma aquarela. Então, ela deixa de ter essa consistência mais firme do guache e ela passa a se assemelhar a uma consistência mais fluida da aquarela. Então, ele fica muito parecido com a aquarela. Quando o guache ele passa a assumir essa consistência, né? Essa densidade mais aquosa, tá? Aqui é uma coisa realmente para cobrir, mas por estética mesmo. Você vê como é diferente o branco do papel do branco do guache, tá? Então, o branco do guache ele é mais branco que o branco do papel, certo? Então são tons de branco. Tem 50 tons de cinza. Temos 50 tons de branco. Tem até um filme, né, que é 50 tons de preto, que é com aquele cara de Todo Mundo em Pânico, né, que é uma sátira. Bom, 50 tons de preto. Ai, meu Deus. Aí aqui, peraí. Aí aqui, como é que eu posso dizer? Aí aqui eu só vou dando pequenos retoques aonde tá, por exemplo, aqui, tá vendo? Aqui ele tá com preto, mas ele tá com preto onde eu já vou pintar de preto. Então tem algumas partes, algumas áreas que eu já vou pintar de preto mesmo. Então não precisa corrigir. Aqui precisa porque ficou muito feio esse traço. Alguns traços, ó, aqui eu vou ter que ajeitar depois. Alguns traços eles ficam invariavelmente, eles não são desenhados, como é que eu posso dizer, meu Deus? Alguns traços eles vão ficar imprecisos, alguns traços eles vão se sobrepor. E se você for olhar com calma, com escrutínio, você vai ver muito defeito, muito defeitinho. E aí você tem que deixar pra lá, cara, porque se você for corrigir tudo, você vai ficar horas fazendo uma coisa que ninguém vai perceber a diferença, entendeu? Então, meu irmão, deixa quieto, deixa, deixa rolar. Então, aqui mesmo, cara, parte desse erro, ele já ia ficar preto, não precisava nem pintar de branco. Ah, é? O que mais que eu tenho aqui? Tem alguma coisa me incomodando aqui, cara. Tá mais um branquinho aqui, ó. Eu acho que eu vou deixar do jeito que tá. Não vou mudar muito mais coisa, não. Certo? Passar só mais uma pincelada aqui, mais uma camada. Você vê como foi rápido, né? Ó, para esconder essa mancha aqui. Mas aqui não tem mais muito o que fazer, não. É realmente só um retoque. O problema de você pintar de novo por cima de onde já está pintado é porque a tinta de baixo vai amolecer. Então você vai reativar a tinta que está seca embaixo. Como é tudo a mesma cor, tudo bem. Mas ele mostrou a transparência de novo. Por quê? Porque quando eu pincelei com o pincel úmido,
ele tornou, ele molhou a camada que estava por baixo e essa camada ficou transparente de novo. Então você tem que tomar cuidado quando for pintar com guache, uma camada sobre a outra, principalmente quando forem cores diferentes. Porque se você pintar várias vezes, ficar pintando assim, tchuc, 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 ela pode terminar que vai misturar com a cor que está embaixo. E vai molhar a cor de baixo vai reativar. Pronto, esse aqui foi o nosso retoque. Agora vai ter que esperar secar de novo. Quando finalmente tiver tudo seco, quando finalmente tiver tudo seco, é que eu venho com a caneta nanquim e vou preencher esses pretos aqui atrás e vou dar os últimos retoques e vai estar pronto. Estamos passando aqui já para o final, esse último momento de justamente de arte final mesmo, tá? Então tem alguns materiais aqui que eu vou estar utilizando nesse finalmente, né? Então, deixa eu mostrar primeiro qual é o trabalho, né? O trabalho é esse aqui, tá? Esse trabalho consiste na criação de uma página, de uma moldura, certo? Essa moldura ela vai encapsular aqui uma ilustração, ela vai encapsular aqui o começo do texto do livro. Isso aqui é para criar o adorno do livro, tá? Então, assim, o que eu vou fazer agora vai ser preencher esse fundo com preto, tá? É um trabalho simples, mas é um trabalho que precisa ser feito com cuidado, com tranquilidade. Isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é a referência que eu estou pegando de da arte, como é que se diz? Arts and Crafts, né? Que é um estilo de adorno muito popular na Inglaterra do século XIX. Então, como vocês estão vendo aqui, ele tem um fundo preto, tá? E todas essas formas, elas são brancas. Então, eu vou estar justamente fazendo isso aqui, criando esse destaque. E, como eu falei, é um trabalho simples, porém, nós precisamos ter todo um cuidado, ter toda uma paciência para fazer direitinho. Talvez precisemos fazer algumas correções com branco, se necessário, eu vou aqui com esse guache, tá? Não é PVA, isso aqui é uma tinta guache que quebrou e eu coloquei aqui dentro. Eu vou estar usando, eu consegui recuperar aqui a minha caneta 04, tá? Essa caneta Desegraph da Trident. É a caneta técnica. Ela estava entupida, mas eu consegui recuperar, tá? Então é ela que tem o melhor traço. Eu não preciso colocar aqui uma caneta. Eu não vou precisar usar uma caneta. Eita, já fiz besteira aqui. Não vou precisar colocar uma caneta técnica, porque essas técnica não, uma caneta de nanquim descartável como essas aqui, tá? Essas canetas de nanquim descartável, elas são boas, mas elas têm um problema que ela vai deixar aí uma mancha um pouco clara. Ela não vai ter um preto, tão carregado quanto o preto da caneta nanquim. Porque essa caneta é uma tinta, ela é um marcador e ela não é um marcador que ele não é nanquim de verdade, né? Ele é uma outra tinta, tá? Mas o que acontece? Ele é menos abrasivo, ele é menos agressivo à folha, tá? Então aqui eu já fiz uma besteira, cara, porque isso que eu pintei é na verdade um pedacinho do. É na verdade o corpo de uma folha, não é. Essa aqui é a parte de dentro da folha. Isso aqui não é uma parte preta, não.
Para você ver, são tantos detalhes, cara, que a gente precisa sempre ter essa atenção especial, tá? Nós precisamos sempre estar atenta, com o olho aberto e vamos lá. Vou procurar concluir isso da melhor forma possível. Eu vou testar, porque essa caneta aqui, ela tem um problema. Ela não tem muitos problemas não, mas ela tem um problema principal, que é o seguinte, é que ela é muito agressiva ao papel, tá? Muito agressiva. O que isso quer dizer? Que se você pegar um papel normal, como esse aqui, e começar a riscar, daqui a pouco ele vai furar, ele vai rasgar e ele vai furar, tá vendo? Por quê? Porque o nanquim, ó, vai furar. Por quê? Porque o nanquim, ele é muito agressivo ao papel. Por isso você precisa de um papel de qualidade também, tá? Então, como aqui eu vou estar preenchendo, riscando várias vezes por cima da mesma folha, é importante que o papel ele tenha uma espessura, uma gramatura mais ou menos alta, tá? Ele não pode ser aquele papel ofício, muito fininho, muito simples, senão realmente ele pode furar, tá? Então vamos começar aqui o nosso trabalho Zen de preenchimento. Ele necessariamente vai perder algum destaque da forma, porque como eu fiz o desenho com bico de pena, ele pode dar uma comida na forma. Tipo assim, o preenchimento dele pode esconder um pouco a forma que está por trás. Alguns traços brancos podem se perder nesse processo, mas é algo que, ó, tem que olhar assim para ver se o papel tá ficando machucado, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui. O reflexo. Tem que ver se o papel tá ficando arranhado. Porque se tiver machucando muito o papel, é melhor usar o naquim descartável mesmo, tá? Porque a arquitetura disso aqui é para ficar contraste total, né? Preto e branco. Ele não está arquitetado para ficar tons de cinza. No caso, o fundo, ele poderia, em tese, ser um tom de cinza um pouco mais claro, entendeu? Talvez isso fosse até mais legal, porque iria preservar o impacto do contorno, iria preservar o impacto do contorno ao mesmo tempo em que a gente poderia dar esse destaque de claro e escuro, né? Esse contraste. Então a gente não ia perder os traços, tá? Mas aqui você vê que tá perdendo traço. Eu chego, eu tô com dor no coração, cara, de estar perdendo esses traços. Sabe? Porque deu muito trabalho isso aqui. Vocês acompanharam, né? Só a parte da arte final. Até para desenhar foi um processo que foi um processo bastante trabalhoso mesmo. Mas também, cara, realmente tudo isso faz parte de uma proposta. Eu tenho essa mania. Muitas vezes eu tenho uma proposta muito evoluída, assim, muito meio megalômana, assim, sabe? E aí, às vezes, termina ficando difícil
Mas agora que eu comecei, eu vou até o fim, né? E assim, vão ser poucas dessas imagens que vai ter, né? Não vai ter muita, não. Ai, enquanto eu tô gravando aqui, tá rolando aquela guerra lá no Irã, a guerra do Irã contra os Estados Unidos, entendeu? É engraçado porque as pessoas, elas não leem muito facilmente o meu posicionamento político, entendeu? Como eu sou muito discreto em relação a isso, eu não costumo estar falando abertamente. Às vezes eu me sinto incomodado, né, de expor as minhas convicções políticas, porque às vezes as pessoas levam isso tão profundamente a sério e elas fazem associações tão radicais, né, em relação à política, que assim termina classificando você como uma pessoa X ou uma pessoa Y. Eu não gosto de classificar ninguém por causa de posicionamento político. Depende do posicionamento político, né? Então, assim, se for um posicionamento radical, aí você tem que realmente parar para pensar. Porque muita gente realmente não reflete muito, não pensa muito nisso daí, entendeu? Se você não pensa, se você não tem uma reflexão, se você não tem um autoconhecimento, uma definição, vamos dizer assim, mais ou menos filosófica acerca do mundo, se você tem uma mente mais simples, mais formatada, de acordo com uma certa construção, uma construção mais do cotidiano mesmo, né? Se você não parou para pensar a sério sobre as questões, então, às vezes você pode ter uma visão que ela é um viés político e você não tem consciência desse viés político, né? Você acha que é uma coisa, você às vezes você acha que está pensando por si mesmo, quando na verdade você está só reproduzindo uma certa visão de mundo, você está reproduzindo uma certa ideologia que foi passada para você e você está engolindo aquilo dali e você está achando que é uma coisa pessoal, uma coisa sua, tá? Então, assim, muita gente realmente não tem consciência de que que tem uma visão enviesada, né? Que tem uma visão que ela é imposta pela mídia, que ela é imposta pela cultura hegemônica ocidental. Então, muita gente simplesmente acha que eu penso assim porque é o que eu penso e acabou-se. Mas não é uma coisa pessoal sua. Então, às vezes você cria uma filosofia própria, uma filosofia de vida, uma filosofia pessoal. Aí quando você vai ver, o cara, não, eu tenho a minha própria filosofia, não sei o que, tal. Quando você vai ver essa própria filosofia do cara, nada mais é do que um construto da mídia, né? Um construto ideológico, um produto ali empurrado para você e você engoliu essa história e você acha que você é livre, mas na verdade não é.
Então, assim, por causa disso, eu tenho certa indulgência em relação a visões políticas de algumas pessoas, né? Eu acho que uma pessoa que tem uma visão mais radical, uma pessoa que tem uma visão de direita mais radical, existem duas possibilidades. Ou a pessoa está sendo enganada, ou a pessoa ela realmente tem traços de questões sociais. Questões sociais. Por exemplo, se você tem um político que ele é transfóbico e você vota nele, o que isso diz a seu respeito? Eu conversei com uma professora. Eu ia dizer outra coisa. Eu vou dizer outra coisa. Tem que ter cuidado para não esquecer, cara. Eu vou contar essa história da minha professora do Pontual Evangélica. Mas, sabe o que é engraçado? Pessoas muito preconceituosas, que se dizem cristãs, é muito engraçado. Porque, assim, se você tem preconceito com tatuagem, se você tem preconceito com pessoas, enfim, que trabalham com prostituição, com pessoas que são drogadas, que são usuários de drogas e tal. Se você tem preconceito com homossexuais, tal, e você defende ali uma certa conduta teoricamente pura, é muito engraçado, cara, porque assim, o próprio Jesus, ele era totalmente diferente, entendeu? O próprio Jesus, ele não seguia o status quo. Jesus, ele era justamente contra o status, representado pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus. Ele, na verdade, criticava o status quo. E se você for olhar, ele andava com prostitutas, ele andava com mendigos, ele andava com cobradores de impostos, ele andava com as pessoas que eram consideradas pelos sacerdotes como as piores pessoas do mundo, entendeu? Então, o Jesus, que é tão, oh meu Deus, não é? Na verdade, ele era o cara mais liberal de todos. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele não fazia distinção. Ele acolhia a todos. Inclusive, uma das pessoas mais importantes era Maria Madalena. E se você for levar pela mitologia católica aí, era uma mulher da vida, uma prostituta, né? Há controvérsias em relação a isso, né? Quem assistiu Código da Vinci sabe que há muitas teorias que Maria Madalena era, na verdade, amante de Jesus ou esposa de Jesus. Mas, enfim, sem entrar nesse mérito, cara, Jesus era a pessoa mais mente aberta do mundo, entendeu? Ele era tão mente aberta que ele abriu a mente da humanidade inteira. Então, ele era justamente contra eh, esse pragmatismo muito. Eu tô achando alguma coisa estranha aqui. Contra esse pragmatismo muito fechado, entendeu? E aí o que acontece?
Eu tinha essa professora no pontual, ela era minha colega, né? Ela era professora de português, se não me engano. Eu era professor de arte. Eu ficava dizendo assim, pô, como é que vocês acreditam que vocês seguem esses pastores que eles são homofóbicos, né? Tem um tal pastor aí, um Silas Malafaia, famoso, cara abertamente homofóbico, não sei o quê, o cara, né, o pior tipo de gente, o cara agressivo, um cara, sabe? Aí eu fiquei, como é que vocês seguem um cara desse horrível? E eu pensar na minha cabeça era que ele incutia esses preconceitos, né, com homossexuais, tal. Aí ela dizia: "Não, porque eles querem obrigar a igreja a aceitá-lo, a aceitar, eles querem se casar na igreja, querem obrigar a igreja a aceitar que eles se casem dentro da igreja, como se fossem inimigos assim, sabe?" Aí eu ficava pensando que eram pessoas simples, tá? Pessoas. Tudo bem que você fez ali faculdade, você fez. Você tem ali uma pós-graduação, mas isso não quer dizer que você seja uma pessoa com pensamento crítico, né? E aí o que que acontece? É, meu pensamento era esse, né? São pessoas manipuladas, tal, elas terminam se envolvendo com isso, né? Acreditando nisso, tal. Mas não, sabe o que que ela falou? Ela falou o seguinte, ela disse: "Não, não. Ele diz, ele dá a cara a tapa, o pastor, o tal do Silas Malafaia. Ele dá a cara a tapa. Ele diz aquilo que a gente pensa, né? O que eu entendi foi o seguinte: ele dá a cara a tapa. Ou seja, ele diz aquilo que a gente pensa, mas não consegue falar, não tem coragem de falar ou não pode falar porque vai ser censurado e tal. Então ele não é uma pessoa que vai incutir na cabeça das pessoas, em que ele vai convencer o outro a ser homofóbico, não. Ele tá falando para quem é homofóbico, entendeu? Ele tá falando para quem já é, ele não precisa doutrinar ninguém. Ele não precisa ensinar ninguém a ser homofóbico. O mundo já ensina, a sociedade já ensina, a sociedade já é homofóbica. A homofobia ela já é enraizada dentro da sociedade, ela já está dentro da família, ela já está dentro da escola, ela já está dentro das instituições de trabalho, ela já está enraizada na formação da mentalidade, já está enraizada na mentalidade brasileira. Então ela tá encruada, como se fosse uma erva daninha, né? Só para falar só de homofobia hoje, tá? Então, assim, ela já tá enraizada nas pessoas. Você não precisa convencer ninguém a ser homofóbico. O que eu quero dizer é isso: você não precisa convencer ninguém a ser homofóbico, cara. As pessoas já são homofóbicas, entendeu? Não precisa convencer ninguém. O que você precisa fazer é só legitimar esse preconceito que as pessoas já têm. Tipo assim, eu sou homofóbico e isso é bom, tá? Então, assim, é engraçado porque tem um negócio da Disney
que é vilões, que é um negócio que junta vários vilões e tal, os vilões da Disney, né? Eu conheço pessoas que são como vilões da Disney, cara. Que se você parar pra ver, a mentalidade é tão patética, a lógica é tão ridícula, mas ela tem um reflexo profundo no, na psique de certas pessoas. Então eles pegam ali uma mentalidade que é uma mentalidade sociopata, que é uma mentalidade narcisista, e aí eles pegam isso e colocam num personagem para ser o vilão da história, entendeu? Mas às vezes isso termina criando alguém com o qual certo tipo de gente se identifica bastante, tá? E sabe qual é o problema? Que a Disney ela tem essa mania de fazer uma redenção desses vilões, de mostrar os vilões como se fossem figuras mal compreendidas, né? Figuras trágicas mal compreendidas e tal. É claro que todo mundo pode se redimir, e é claro que a redenção do vilão faz parte de um arquétipo oriental também, tá? Muito mangá tem esse negócio da redenção do vilão. Você derrota um vilão, ele se torna seu aliado, tá? É muito comum. Mas não é bem disso do que eu tô falando, não. Eu tô falando de alguns traços psicológicos que as pessoas às vezes se identificam com eles. Aí tem esse juramento do vilão, cara. Eu não lembro exatamente como é. Ou eu tô pensando. Eu acho que eu tô falando de Shrek, cara. São os vilões de Shrek, eu acho. Eles falam, eu sou mal e isso é bom. Não sei o que lá e tal. Não, cara, você. Eu acho que é de. São dos vilões de. Da Disney mesmo, pô, daquele desenho, cara, do videogame. Agora eu esqueci o nome. Daquele desenho do videogame. Eu sou mal e isso é bom. Não sei o que lá. Não, cara, ser mal não é bom, não. Ser mal é mal, entendeu? Então, assim, você distorce as coisas de um jeito, cara, que você termina perdendo o parâmetro. Essa coisa que a minha professora falou, que essa minha colega, né? Minha professora não, minha colega, me fez pensar bastante, sabe? Me fez pensar bastante. Eu pensava que a igreja evangélica era uma coisa de lavagem cerebral, era uma coisa que vai incutir na sua mente esses valores distorcidos, não sei o que lá, mas não, cara. Você já precisa estar com alguma coisa quebrada por dentro. Você já precisa ter esses valores enraizados, entendeu? Porque pessoas violentas, quando você pegar um criminoso, um cara que pratica feminicídio, um cara que bate em mulher, um cara que é todo nojento, porque a maioria dessas pessoas são de direita, extrema direita. Porque isso está enraizado nos valores, cara. Então as pessoas elas já são machistas. Então você pega um Bolsonaro da vida e fala
Todas essas barbaridades sobre mulher, sobre homossexual, sobre negro, sobre gay. Então o cara é um pacote completo de porcaria, entendeu? Um pacote completo, cara. Então, mede negro por arroba, como se fosse animal, como se fosse boi. O cara ameaça estuprar a mulher. O cara homenageia torturador. Então, o cara, assim, você pega só 5 frases de Bolsonaro, você não precisa nem ir muito longe, cara. Pega 5 frases. Cinco clipes. Não vou dizer nem uma frase que dizem que ele disse. Não, você pega 5 clipes, cara. Não precisa nem ser os piores. Você pega cinco frases emblemáticas. Já é o bastante para qualquer pessoa que tem um pingo de construção moral desprezar, cara. Eu achei no começo, eu achei que era impossível uma pessoa como ele ganhar. Impossível, sabe? Só foi possível porque a campanha de desinformação foi muito eficiente, sabe? Espelhando aí em Donald Trump, na extrema-direita mundial, né? Isso faz parte de um grande esquema, na verdade, né? Não é um negócio exclusivamente brasileiro. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma pausa rápida, vou dar um ajuste na iluminação aqui, beber uma água, já volto.